Fala, rapaziada, chegamos agora no vídeo da otimização, tá? Lembrando que, como pedi no vídeo anterior, quem não veio do vídeo anterior, por favor, para você ter o melhor desempenho possível, formata seu PC aí rapidinho, tem um vídeo aqui no próprio canal, tanto o Windows 10 quanto o Windows 11, você pode escolher dependendo do seu sistema aí, do seu computador, e aí você vem direto para esse vídeo e fazer tudo direitinho que nem eu, para tentar tirar o máximo de FPS possível em diversos jogos, tá? Aqui eu vou fazer um geralzão, um catadão do que funciona para vários jogos que eu já testei. Depois eu vou fazer específico para jogos como Valorant, COD, CS, Fortnite e outros que vocês pedirem aí para mim, eu vou tentando fazer, beleza? Lembrando, façam todas as atualizações do Windows. Então vamos lá, logo depois que eu formatei o PC, aqui eu baixei alguns programas que eu acho útil. O CPU-Z, para alguns de vocês vão precisar para saber modelo de placa-mãe para entrar no site, coisas do tipo. Tem alguns outros programas, eu também peguei Steam. Aqui vocês podem ver que eu já estou rodando o OBS, né, para gravar essa tela. Vamos lá, aqui instalando o CPU-Z, a gente vai abrir ele. Aqui você vai ter informações como o processador e principalmente a placa-mãe. No meu caso, uma B450M. Você pode entrar tanto no site da sua placa-mãe e baixar os drivers. Aqui eu estou indo direto no chipset driver, que vai dar uma melhorada no desempenho do funcionamento do meu processador. E eu fui direto baixar a edição do Windows 10. Obviamente, se você estiver no 11, você clica ali em cima e pega a versão do Windows 11. Aqui ele vai iniciar a instalação, eu vou deixar marcado todas as opções. Vou clicar em instalar, ele vai demorar um pouquinho aqui, vai carregar tudo que precisa no programa. Eu já vou continuar nos outros programas aqui que eu precisar baixar. Vou lá no site da NVIDIA, lembrando que no CPU-Z vocês também conseguem olhar o modelo da sua placa de vídeo para baixar direitinho o driver correto. E aqui, se vocês quiserem, se vocês tiverem algum problema, isso é opcional. Alguns computadores funcionam bem direto com os drivers do Windows, outros não. Então você pode ir direto no suporte da sua placa-mãe e na aba de downloads, como eu fiz aqui. E aí você pode baixar tanto o driver de áudio quanto de rede, se estiver travando a sua internet, se tiver algum problema. Às vezes tem até o do chipset aqui também, mas eu prefiro pegar o do site direto da AMD, no meu caso, né? Processador AMD. E aqui em cima você pode escolher o Windows 10 ou 11, qual os drivers que você quer baixar. Esse daqui que eu cliquei para mostrar para vocês é o driver de rede do computador. Eu tinha sentido que estava travando um pouquinho o download que eu tinha feito, mas foi temporário, mas mesmo assim eu instalei. Lembrando que não reinicia ainda, tá? Vocês podem ver que eu deixei instalando a versão do chipset. Ele pede para reiniciar, eu não vou fazer isso ainda. Eu vou instalar todos os programas que precisam ser reiniciados para depois reiniciar de uma vez só. Agora aqui, outro que pede reinicialização também é o driver de vídeo. Então por isso eu vou fechar o do chipset e vou abrir o driver da NVIDIA. E também vou baixando outros programas que podem ser úteis também para vocês. Um deles aqui, o MSI Afterburner. Aqui eu deixei acelerado o vídeo, mas lembrando que você coloca para instalar a versão personalizada. A versão que eu instalo é sempre sem o GeForce Experience, acho que fica um pouco mais leve. E lembra de marcar, executar a instalação limpa. A gente não quer resíduo, a gente quer configurar do zero, tá? Aqui, depois de terminada a instalação do driver da NVIDIA, assim que terminar, vocês reiniciam o PC de vocês. Lembra, depois de instalar o driver do chipset, é opcional para vocês baixar rede, áudio e algum outro driver da placa-mãe. Lembrando que se você tem placa-mãe Intel, o processo é um pouquinho diferente, tá? Que eu fiz o da AMD, o meu processador é da AMD, mas vocês dentro do CPU-Z conseguem olhar o modelo e também ir no site da fabricante e conseguir o download também do chipset Intel de vocês, tá?
Depois do PC reiniciado, a gente vai começar de fato a otimização do Windows 10, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai aqui em configurações, privacidade e vamos começar a limpar os processos. Chamada telefônica, ativação de voz a gente também não quer. A gente não quer que fique um processo rodando em segundo plano para detectar a voz, se caso a gente for usar para algum comando, o que eu acho que ninguém vai acabar usando. A gente vai tirar essa acessibilidade. Sistema de arquivos a gente não quer, de acesso de vídeos, documentos, imagens, pode seguir exatamente como eu estou fazendo aqui. Muito importante esse também, tá? Do aplicativos em segundo plano. Tirar tudo como outro dispositivo, rádio, sistema de mensagem, tarefa, e-mails. Lembrando que esse do notificação aqui, vocês podem deixar ativo ou não, que são aquelas mensagens que ficam ali embaixo na direita, do lado do relógio do Windows. Eu não gosto, me atrapalha. Como é focado 100% para jogo, a nossa otimização aqui, eu vou desativar. Lembrando, microfone e câmera vocês têm que deixar ativado, tá, pessoal? Porque senão os programas não vão conseguir utilizar o teu microfone, a tua câmera, para conseguir tanto você fazer uma live, quanto você se comunicar dentro do jogo, quanto do Discord, esse tipo de coisa, tá? Esses precisam ficar ativados. Agora a gente vai direto no início, na aba de jogos e ativa o modo jogo. Só ele, tá, pessoal? Mais nada. Vai no meu computador, este computador no caso, propriedades, acessa configurações adicionais do sistema, desativa o remoto e vamos aqui em desempenho. As mudanças que eu gosto de fazer, pessoal, tem gente que gosta de desativar tudo aqui, tá? Eu acho que o Windows fica muito seco e tem muita coisa que não interfere em desempenho. Então eu normalmente desativo as animações e o pique, que é essa opção ali embaixo, beleza? Aplica, ok também. Agora a gente já vai direto para a aba de energia e suspensão. Dois dos pilares dessas otimizações são sempre a aba de energia do Windows e a aba do painel de controle da NVIDIA, tá? Embaixo e pesquisar por plano de energia ou somente energia. E aí a gente volta nessa aba ali em cima. E aí a gente já clica para escolher os botões, né? Escolher as funções dos botões de energia. Clica ali em cima para você poder alterar, desativa tudo. No teu computador pode aparecer mais opções aí, até, se eu não me engano, 4 ou 5. Desativa tudo. Isso vai ficar usando memória em cache por causa da energia do Windows, não é útil pra gente. E ali você vai colocar alto desempenho ou desempenho máximo. Se essa opção não aparecer para vocês, lembra que eu vou deixar todos os arquivos que eu vou usar para otimização no download na descrição do vídeo. Vai ter um bloco de notas escrito para liberar o desempenho máximo do Windows, que eu vou ensinar mais para frente como é que vai fazer. Até então você pode deixar ativo no desempenho máximo ou no alto desempenho do seu computador e copiar exatamente essas mudanças que eu fiz ali. Como ele fica configurado de cara para ficar usando 100% do seu processador a 100% do tempo, eu não acho isso útil. Eu acho que pode acabar baixando a vida útil do seu processador ou esquentando muito. Às vezes você vai estar no desktop, não vai estar jogando. Então eu vou especificamente nessa configuração e eu abaixo só o estado de desempenho mínimo, volta de 30, 40, 50%, dependendo do seu computador. E o resto você pode deixar normal. Não se preocupa que o desempenho máximo também vai ficar 100% ainda, tá? Agora a gente vai direto para o painel de controle da NVIDIA. Se o seu painel não tiver inglês para você fazer exatamente como está no meu, não tem problema. Eu vou deixar o arquivo junto aí para vocês. Vai estar escrito NVIDIA em inglês, NVIDIA Control Painel em inglês. Dá 2 cliques nele, fecha o painel, volta de novo, ele já vai estar em inglês, tá bom? Aqui eu vou desabilitar o G-Sync, não é uma função que eu vou acabar usando. E os mais importantes, aqui a gente vai trocar as texturas para alta performance, high performance, o sistema de energia para máxima performance também. O V-Sync a gente vai desligar, vai deixar ele no off. O shader cache size, isso é uma novidade do driver, tá? Eu tô fazendo testes entre 10 GB e 100 GB ali, que ele acaba nem usando, costuma ficar um pouco melhor. E
mais esse tweakzinho que é muito bom, que é o Low Latency Mode, principalmente para Valorant e CSGO, faz uma grande diferença, tá? Lembrando que aqui vocês podem trocar a opção de cada programa. Se vocês não querem, por exemplo, um ultra latência num jogo que é no outro, vocês podem fazer configurações extras e adicionais aqui separadamente. Só que como eu ainda não instalei nada, estou só otimizando, eu acabei deixando na configuração geral. Mas vocês têm essa possibilidade. Aqui no Surround PhysX, a gente vai selecionar como primário a placa de vídeo para fazer toda essa física. Aqui na aba de resolução, se você tiver um monitor com mais hertz, você já pode selecionar. Já ativar a quantidade de hertz dele um pouco melhor do que os 60. Aqui embaixo é bom usar esse painel do próprio setup da NVIDIA e colocar essa última opção ali para full, tá? Ele vai melhorar um pouco o range de cores que o seu monitor vai captar. Vai transmitir no caso, né? E aqui passando pelas opções, ajustando o desktop, eu costumo colocar a full screen aqui, marcar essa opção de baixo para ele passar por cima das outras opções e selecionar a GPU para fazer esse trabalho. Lembrando aqui novamente que nem a gente fez ali em cima, a gente vai selecionar o painel da própria NVIDIA para gerenciar cores, vamos no avançado e colocar em full para a gente ter uma gama maior de cores no nosso monitor. Feito isso, aqui a gente está tudo certo com o painel da NVIDIA, a gente terminou. E vamos começar a próxima etapa da otimização. Aqui lembrando que não é obrigatório fazer isso aqui. É basicamente para a gente ter os status e os dados do nosso computador rodando como uma overlay no jogo. Em cima ele vai aparecer, a gente vai setar ele para aparecer temperatura, uso do processador, mesma coisa da placa de vídeo, memória RAM e a quantidade de FPS, tá? Então se vocês quiserem fazer, seguem comigo aqui no vídeo. Se quiserem pular, já vão para o próximo tópico. MSI Afterburner. A gente pode ir nessas configurações aqui, nesse setup da esquerda. Eu costumo colocar para iniciar com Windows aqui, colocar minimizado. Na aba de fan, você marca ali em cima essa primeira opção, que ele vai habilitar a gente criar uma curva das ventoinhas da placa de vídeo. O que isso quer dizer? Ali, como eu fiz no meu gráfico, quando a placa de vídeo atingir os seus 70 graus, ela vai ser ativada em 100%, tá? Você marcar e fazer exatamente como está aí. Se você quiser, pode criar sua própria curva. E agora, os status que vão aparecer na tela são nessa aba aqui de monitoring. Então a gente vai fazer o que? Vai marcar o Show in Display ali embaixo, tanto do CPU quanto do GPU, que só é placa de vídeo e processador. Tá? E agora a gente vai rolando para procurar CPU Temperature, né? E os age do CPU, a gente vai marcar isso tudo. Lembrando ali que tem vários números do lado do CPU e tal, isso vai mostrar para você por núcleo. Por isso que eu selecionei o que tá sem o número, porque ele vai dar do processador e da placa de vídeo em geral. No caso CPU e GPU, né? E aqui no final a gente acha a RAM, os age, marca ela. E ali embaixo também o frame rate. Se ele tiver desabilitado ali na esquerda, é só você clicar naquele sinal ali de OK ali na esquerda, ele pode estar cinza. Você clica, vai ativar e aí você coloca show ali também, pode aplicar. Não tem mais nada pra gente mexer aqui, pode minimizar. Dando uma olhada no Riva, que ele instala junto com o MSI, tem mais um truquezinho para você fazer para não atrapalhar esses status que tem nos jogos. Você tem que clicar aqui em cima no Show ou Screen Display para funcionar. E ali embaixo você consegue alterar o tamanho com que isso vai aparecer na sua tela, tá? Mas abrindo aqui em configurações, ali embaixo a gente tem uma pequena opção: use Microsoft Dettor API Hooking. E isso vai fazer com que alguns jogos, principalmente o CS, não bugue quando você estiver fazendo live ou precisar de um anti-cheat aberto. Ele não vai travar, não vai dar conflito. Abrindo o jogo aqui para vocês terem uma noção de como é que fica essa overlay dentro do jogo. Aqui dá para ver exatamente todos os dados que estão aparecendo ali em cima. Lembrando que CPU, processador, GPU, placa de vídeo, RAM, memória e a quantidade de FPS ali.
Então, do MSI é isso. A gente já pula para a última etapa agora, que é a cereja do bolo da nossa otimização. E aqui a gente vai para a etapa final. Talvez esses arquivos, pessoal, tô puxando ali meu HD externo, mas eu vou deixar separadinho para vocês de outra forma, tudo separado por etapas. Vão ter todos esses arquivos aí para vocês. Não precisa se preocupar. Aqui na otimização vocês podem ir direto no Unpark CPU. Selecione esse ícone igual eu selecionei aí. É só vocês clicarem em Unpark All. Podem clicar aqui direto em Unpark All, não precisa fazer outra mudança. A gente só vai soltar o parque dos cores dos núcleos do processador. Feito isso aqui, a gente está tudo pronto. Vamos para a próxima etapa. Aqui, nesse programa do MSI Util, que é uma utility, a gente vai clicar para abrir ele como administrador, lembrem disso. E aí, ele aberto, vocês vão procurar pela linha que tem a placa de vídeo de vocês. Seleciona ali, no caso a minha GTX 1660. Vamos marcar a caixa do MSI. E lá na direita, na prioridade, no High. Beleza, feito isso, a gente vai começar a dar início na ativação dos registros. Lembrando que se qualquer um de vocês tiver medo desses registros que estão sendo executados, vocês podem abrir como bloco de notas esses registros e ver exatamente a mudança que está fazendo no computador de vocês. Não tem nada sendo instalado, não tem nenhum vírus, não tem problema nenhum. São só parâmetros do Windows que vem como padrão default que a gente está colocando manualmente. E outros parâmetros para que a gente não use os timers do Windows e fique melhor na hora da gente rodar nossos jogos, tá? Aqui eu estou indo no painel de controle, nas contas de usuário, para não ficar precisando executar como administrador e aceitar todas as vezes esses registros serem aplicados. E aí também fica piscando a tela no OBS, fica ruim para mostrar para vocês. Então aqui eu abaixei a segurança e vamos executar arquivo por arquivo. Aqui a gente tem o CS para rodar em prioridade alta. Fast boot é muito importante a gente desabilitar também para não ficar nada em cache no nosso computador. Aqui a gente vai desabilitar a transparência do Windows. Também é muito bom tirar, porque isso vai consumir recurso. A gente vai também tirar o Game Bar e o Game DVR, tá, pessoal? São funções que a gente não quer na hora do jogo, tá? Aqui o Game Princess Bar Writer, que é outro programinha que fica rodando em paralelo com os jogos. Não tem necessidade de ter ele, tá, pessoal? E aqui, o que eu falei pra vocês do painel da NVIDIA tá em inglês, tá? Vou deixar esse arquivo aí pra vocês também. Aqui no Power Throttling é outro também que a gente usa pra tirar os travamentos e os limites de energia do computador. Aqui tem o Smooth, esse tweak ali embaixo que é um ponto bat, Ultimate Optimization e Unnecessary Services. Lembrando aqui no Ultimate, eu vou abrir aqui e alterar para vocês. Dependendo da configuração do PC de vocês, vocês vão precisar mudar esse número aqui do SVC Host Split Test Hold. É o primeiro lá em cima, tá? Ele está funcionando exatamente como um set automático de quantos gigas de memória a gente tem. Então, se você não tiver 16 GB como está setado ali para o meu, eu vou colocar a tabela aí do lado, vocês vão alterar se vocês tiverem 4, 8, 16, 24, 32 GB de memória, só alterar o valor. Se caso tiver 16 GB também, só deixar do jeito que está. E aí vocês podem dar 2 cliques fora do programa lá e executar ele normalmente. Aqui no Ultimate Energy, pessoal, que eu falei anteriormente na aba de energia, se não aparecer o desempenho máximo, vocês podem copiar esse arquivo, abrir o CMD como administrador, podem colar, dar um Enter, ele já vai habilitar o desempenho máximo e vai aparecer aquela opção lá para vocês, tá? Agora a gente vai fazer mais uns comandos aqui do prompt de comando para a gente tirar os timers, os platform clocks do Windows. Então a gente tem que dar o comando linha por linha, copiar, dar o Ctrl V, Ctrl C e Enter para conseguir dar o comando lá.
Feito isso aqui, a gente vai para a próxima etapa no gerenciador de dispositivos. Tenta achar a aba de dispositivos do sistema. A gente vai descer tudo aqui até achar o timer de evento de alta precisão. Clicando com o botão direito, vocês podem clicar em desabilitar dispositivo. Pode confirmar, fecha. Isso também vai dar um boostzinho no nosso FPS. Agora aqui, recomendo vocês abrirem apertando Windows mais R. E aí vocês vão colocar o símbolo de porcentagem, temp. E o símbolo de porcentagem de novo. Vai abrir o temporário de vocês. Pode selecionar tudo, dar um delete. O que for teimoso e não conseguir ser deletado, não tem problema, você pode ignorar, que às vezes são alguns programas que estão abertos com o Chrome. E de resto, já vai dar uma limpada no seu PC, ficar menos temporário, principalmente nessa instalação. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para deixar também já o Windows um pouco mais leve, a gente vai na pasta do Windows, procura por Software Distribution. A gente abrindo essa pasta e achando a Downloads, a gente pode apagar tudo isso daqui. São todos aqueles updates do Windows que já foram usados. Então a gente não precisa mais deles, a gente pode deletar, vai ficar um pouquinho mais leve. Aqui a gente pode abrir a limpeza do Windows. Lembrando que é bom clicar aqui e limpar nesse ícone extra aqui como administrador, que ele vai aparecer mais opções pra gente. E a gente vai conseguir acessar mais arquivos aqui pra gente limpar do Windows. Ele pode demorar um pouquinho, ele dá uma calculada ali. E assim que ele abrir, a gente pode selecionar todos os quadradinhos da esquerda, principalmente a instalação do Windows ali. E clicar OK. Ele vai fazer a limpeza para vocês, tá bom? Então tá aí, pessoal, essa é a otimização para o Windows 10. Em seguida eu vou fazer um próximo vídeo colocando também a do Windows 11, tá? Essas são as otimizações gerais para todos os jogos. E assim que eu conseguir, já vou gravar também as formas específicas para melhorar o seu FPS no CS, no Valorant, no COD, como falei. Vai somar junto com essas otimizações que eu fiz. Se vocês fizerem a do outro vídeo também, vai ficar muito bom. Eu costumo dizer que quanto melhor for o seu computador, mais desempenho ele vai conseguir ganhar desses parâmetros que a gente fez aqui, dessas mudanças. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, muito obrigado aí pela visualização. Vão ter outros vídeos de otimização, não esqueçam de ver todos, vão fazendo, vão me dando feedback, vão falando se melhorou ou não. Eu tenho certeza que vão melhorar o desempenho dos jogos no seu computador. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, eu fui!